Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. Nós estamos lendo o livro de Hebreus. Bora lá? Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela sua misericórdia que se renovou. Mais uma manhã em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela sua graça derramada sobre nossas vidas. Obrigado, Jesus, pela cruz, local da onde o Senhor não desistiu de nós. Obrigado pelo seu sacrifício que levou todos os nossos pecados. Mas obrigado, Jesus, porque ressuscitaste, nos mostrando a realidade da vida eterna contigo. Glória seja dada a ti, Pai. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aquele que foi, que é, que há de vir para reinar sobre nós, com todo o seu poder, glória, majestade e autoridade. Nós te louvamos, te exaltamos e te engrandecemos porque o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. Não há outro Deus além de ti. Para onde iremos, Pai? Quando estamos em aflição, quando estamos em dores, se só nos teus braços encontramos alívio, se só nos teus braços encontramos refúgio. Louvado e exaltado seja teu nome, Pai. Espírito Santo, venha nesta manhã ministrar aos nossos corações. Venha nos trazer entendimento da tua palavra, venha nos trazer compreensão de tudo que vamos estudar. Venha estar derramando dos teus dons de sabedoria, conhecimento, discernimento, profecia, discernimento de espírito, de línguas, dons de línguas, de cura, de fé, amor, serviço. Faça o seu derramar. Haja como desejar sobre as nossas vidas. Ministre aos nossos corações para que possamos sair daqui cheios da tua presença e na certeza de que o Senhor tem falado e tem ministrado a nós para a honra e para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja exaltado hoje e sempre. Isso aqui é para o Senhor. Isso aqui é para a sua glória, para o seu louvor. Abençoa, Pai, a vida de cada um aqui. Derrama, Senhor, das tuas bênçãos, da sua graça, do teu poder, da sua soberania sobre estas vidas. Que o Senhor possa estar realizando o desejo do coração deles, mas que esse desejo esteja sempre alinhado com a sua vontade para a vida deles também, para que tudo ande em harmonia, Senhor. O Senhor conhece também nossas lutas, nossas dores. Então, que o Senhor também venha estar ministrando, o Senhor venha estar caminhando conosco nessa jornada, que o Senhor venha estar sempre presente em nossas vidas, em meio às nossas dores, às nossas tribulações, às nossas lutas, porque temos a certeza que contigo, de alguma forma, seremos mais que vencedores. Louvado e exaltado seja teu nome, Senhor, para toda eternidade. Te peço também, Senhor, por aquelas pessoas que um dia tiveram a intenção de entrar no estudo, um dia tiveram a intenção de entrar no grupo e estar participando. Que o Senhor toque seus corações também para que haja um despertar, um avivamento. Aqueles que um dia aqui estiveram, que eles possam regressar, para que tudo isso, o seu nome seja louvado para a honra e glória do teu nome, Pai. Para que eles venham também ter uma maturidade, ouvir da tua palavra, se entregar, para que haja uma manifestação do teu Espírito em suas casas, em seu lar, em seu coração. Para que tudo isso que a gente tem desfrutado e aprendido da tua palavra seja alcançado através deles também.
Jesus, desperta a tua igreja, desperta o teu povo, desperta aqueles que ainda dormem, para que eles entendam que não há local melhor de estar do que na tua presença. E pare com esse pensamento de que sozinho eu vou conseguir, de que não, eu faço em casa, eu já li a Bíblia 300 vezes. Há uma diferença entre ler e estudar, há uma diferença em andar juntos. Quando um pode aprender com o outro, coloca isso no coração da tua igreja. Desperte esse povo. Desperta, Senhor, a tua igreja para uma busca verdadeira, para uma transformação. Perdoa, Senhor, a nossa nação, uma nação idólatra, uma nação cheia de iniquidade, uma nação cheia de prostituição, onde as pessoas preferem adorar outros deuses além de ti, Senhor. Tem misericórdia dessa nação, que o Senhor possa despertar, começando pelos líderes, que eles possam começar a focar mais na Bíblia, esquecendo do seu ego, esquecendo muitas vezes de coisas que foi doutrinados e ensinados e voltando seus olhos para as Escrituras, para que haja um verdadeiro arrependimento, para que haja uma verdadeira busca, ao ponto do teu Espírito ser derramado sobre essa nação e o evangelho do seu reino ser levado para todas as nações. Tudo isso para a honra e glória do teu nome, para que o Senhor seja louvado através de nossas vidas. Te peço também por Jerusalém, traga paz para aquele lugar, traga consolo para aquelas pessoas que perderam entes queridos nesta guerra, traga justiça também sobre aqueles corações malignos, traga o mover do teu Espírito Santo naquelas pessoas para que haja transformação e conversão naquelas nações. E para que as pessoas das outras nações vejam o mover do teu Espírito e se transformem e sejam convertidas pelo teu Espírito e reconheçam que não há outro Deus além de ti, e que o Senhor permanece com Israel e com a sua igreja, para a honra e glória do teu nome e para louvor do teu nome, Senhor. O Espírito Santo derrama coragem sobre as nossas vidas. Capacita-nos a ser diferenciado neste mundo onde todo mundo quer ser igual a todo mundo. Que a gente possa ter coragem de proclamar o evangelho do reino sem medo de machucar ou de desagradar alguém, pois a verdade do teu evangelho precisa voltar a ser pregada. O evangelho de arrependimento de pecados, um evangelho de transformação, de cura. E aí sim o amor do Senhor é derramado sobre essas vidas. Que essa teologia que tem enganado muitas pessoas caia por terra. E que as pessoas comecem realmente a buscar ao Senhor verdadeiramente para a honra e glória do teu santo nome. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Quantas vezes nossos lábios ou boca, ou os olhos e a nossa mente também planeja coisas que não vêm de ti, que não te agradam. Tem misericórdia de nós, porque continuamos humanos e continuamos ainda com a possibilidade de pecar. Tem misericórdia, Senhor. Age com teu Espírito para a honra e glória do teu nome, para que o Senhor seja louvado e glorificado hoje e sempre. Vem, Jesus, e age sobre nós. Move com teu Espírito sobre nós, para a honra e glória do teu nome, para o louvor do teu nome, para que possamos ter uma vida segundo o teu coração, segundo a tua vontade,
e para que possamos ser governados pelo desejo do teu coração, para que possamos ser governados por ti, Senhor. E que tudo isso seja para a honra e glória do teu nome, para que o Senhor seja louvado, exaltado, engrandecido, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bora lá, então. A gente está lendo o livro de Hebreus. A gente já leu os 4 primeiros capítulos e a gente tem visto o autor de Hebreus apresentando a Cristo, mostrando o quanto Cristo é diferenciado, o quanto ele não é parecido sequer com os anjos, ele está acima disso, mas mesmo assim, acima de toda autoridade, ele se fez carne como nós, para nos libertar deste pecado, para nos transformar. Ele se rendeu a isso e sem pecado foi entregue numa cruz. Ali houve este afastamento do Pai, porque todos os nossos pecados estavam sobre ele. E mesmo assim, naquela cruz, a vitória veio. Deus o ressuscitou. E hoje temos vida eterna graças a Cristo Jesus, que pelo seu amor, pela sua misericórdia, não desistiu de nós. E que hoje possamos ouvir a sua voz, sem endurecer os nossos corações como os antepassados fizeram. E que a gente possa entender que somos seus filhos e que a graça nos ajuda a estar sempre presente com ele e que ele possa realmente estar sempre transformando nossas vidas. Então, Hebreus capítulo 5, ele é uma continuação do 4. Então, ele está falando sobre a graça que nos ajuda nos momentos de necessidade. Versículo 1. Todo sumo sacerdote é escolhido entre os homens e designado para representá-los. Uma questão representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar oferta de sacrifício pelos pecados. Então, a função do sumo sacerdote, que naquela época era escolhido pelos homens, mas ele de toda forma tinha que vir da descendência de Arão, ele era designado para nos representar nas questões relacionadas com Deus Pai e apresentar oferta e sacrifício em perdão de toda a nação. Então essa era a função do sumo sacerdote. Era só ele que durante uma vez por ano entrava no Santíssimo para oferecer essa oferta de sacrifício ao Senhor sobre a arca, pedindo perdão para todas as nações, para todo o povo de Israel, perdão. Versículo 2, ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito a fraquezas. Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como o pecado pelos pecados do povo. Então, o sacerdote ele tinha que ser um sujeito honesto, um sujeito capaz de entender as lutas e as dificuldades do povo e de entender que também que ele não estava acima, mas que ele também era pecador como aquele povo. E ali ele levava sacrifício, fazia uma oferta, todo um ritual para oferecer, para pedir perdão pelo próprio pecado e pelo pecado daquele povo. Versículo 4.
Ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: Tu és meu filho, e hoje te gerei. E diz num outro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o próprio Senhor colocou Jesus como sumo sacerdote. E como Jesus era da descendência de Judá, pela lei dos homens, pela lei mosaica daquela época, e pelo que Deus tinha colocado para aquela época, ele não podia ser um sumo sacerdote. Porque o sumo sacerdote foi escolhido primeiro a Arão, escolhido pelo próprio Deus, e foi dado ali em Levíticos que todo sumo sacerdote tinha que ser da descendência de Arão. E tem uma situação bem interessante que na época de Jesus, o pai de João Batista, ele era sacerdote. Lembra-se que quando ele recebeu a profecia de que mesmo em sua idade avançada, ele teria um filho, ele estava fazendo oferta de sacrifício para Deus. Ele estava dentro do templo entregando a oferta daquele povo a Deus. Lembra que na época de João Batista já não havia mais arca. A arca foi perdida junto com o primeiro templo. E na época de Jesus e de João Batista era o segundo templo. E ali, enquanto Zacarias então fazia a cerimônia de expiação pelos pecados, um anjo se manifesta e o revela que ele seria pai de João, daquele que viria para profetizar a volta do Cristo. Então, se a gente parar, a gente fica pensando assim, então, o pai de João Batista, ele era da descendência de Arão. E a sua esposa, provavelmente da descendência de Davi, porque a sua esposa era prima, isso, de Maria, ou tia, eu não sei qual que era, agora não me lembro qual que era o parentesco dela. Então, Maria era da tribo de Judá e a mãe de João Batista também. Mas com isso, se a gente parar para pensar, por João Batista ser descendente de um sacerdote, ele também teria o direito de ser sacerdote. Mas isso lhe foi roubado, esse direito, pelos sumos sacerdotes daquela época, por causa de Herodes. Eles precisavam, quando houve aquela perseguição das crianças, e João Batista foi escondido, né, no deserto, ali ele perdeu seu direito de sacerdócio. Capítulo 7. Então, só voltando, então Jesus, ele era sacerdote da ordem de Melquisedeque. Para quem não conhece, mas Melquisedeque foi o sacerdote de Salém que apareceu para Abraão, depois de Abraão ter vencido 4 reis e libertado Ló. Então, Melquisedeque, não há na Bíblia relato e quem ele pode ser. Dentro da cultura oral dos judeus, existem teorias de que Melquisedeque era filho de Noé. O filho de Noé, se eu não me engano, Sem é de Adão. Sete é de Adão e 100 é de Noé.
Então, provavelmente que era esse filho de Noé, o filho primogênito de Noé, que era o único que continuava com a história e com a pregação do Deus vivo que os libertou no meio de um dilúvio. E ele era o rei de Salém, que se a gente parar para pensar mais para frente, Salém se torna Jerusalém. Isso anos, séculos depois. Então, essa é uma linha de ideia de quem era Melquisedeque. Versículo 7. Durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa de sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a observar por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O que eu achei interessante nesse trecho é que às vezes a gente não vê, não percebe, e muitas vezes, se a gente não prestar atenção nos evangelhos, eles nos trazem um Jesus meio que, principalmente o evangelho de Marcos, um Jesus meio que super-herói, sabe? Meio que o cara que vem para fazer todas as coisas. E aqui Hebreus deixa bem interessante que o próprio Jesus, a gente vê isso nos evangelhos também, ele se afastando para orar, para buscar ao Senhor. E o autor de Hebreus diz que durante seus dias de vida na terra, então, enquanto Jesus era vivo e homem, ele orava e oferecia orações e súplicas ao Pai, em alta voz e com lágrimas. Então, o próprio Jesus, que era filho de Deus, enquanto em vida na terra, orava, suplicava, se rendia e se derramava em lágrimas diante do Pai. E às vezes nós, em nossa soberba e nosso orgulho, nem oração fazemos. Deixamos para depois, para depois, para depois, e continuamos procrastinando a nossa fé em buscar ao Senhor. E aí a gente é daquele que gosta de, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que, Senhor, essa tribulação? Por que essa dor? Afinal de contas, eu comecei a frequentar a igreja e eu aceitei para não passar mais por essas dores, para não passar mais por essas lutas. Olha o engano. Jesus orava, Jesus suplicava, e não era baixinho, não, em alta voz e com lágrimas. E muitas vezes, dentro de um tradicionalismo, dentro de algo que nos é ensinado, doutrinado, as nossas orações malemar são balbuciadas pela nossa boca, a não ser que temos que fazer uma oração em público, então a gente fala. Mas muitas vezes nossas orações são aquelas orações já deitado em nossa cama, na posição de dormir, com os olhos fechados, e na nossa mente a gente agradece ao Senhor, mas nem termina a oração porque já dormimos. E aí é este o relacionamento que a maioria dos cristãos tem com o Senhor. Aquele que se entregou, deu sua vida
Ofereceu orações e sacrifício e súplicas em alta voz e com lágrima ao Pai. E a gente fica com vergonha de buscar, de orar, de interceder, de suplicar e muitas vezes de chorar diante do Senhor. E aí ele continua, né, que embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, porque não pecou, tornou-se fonte da salvação eterna para todos. E aí o Senhor o coloca como sumo sacerdote. Cara, sabe o que é interessante? Como eu já falei ali no começo, o sumo sacerdote ele tinha a obrigação de levar o sacrifício e a súplica às pessoas. Jesus, quando morre na cruz, algo muito importante acontece, que é o véu do templo se rasgar. E aquele véu, se você parar para pensar, era o véu que separava o Santo do Santíssimo. O Santíssimo dentro do templo era um local onde estava a arca, mas não tinha mais arca. Tecnicamente, posso estar totalmente errado, só Deus vai saber me falar isso de verdade. Não existia mais a presença de Deus dentro do templo. Porque a presença do Senhor é representada pela arca e não pelo templo. E quando esse véu se rasga, parece que é para mostrar que o Senhor não está mais ali. E que agora, através de Jesus Cristo, nós temos livre acesso a Deus. Agora, todos nós que buscamos e nos entregamos ao Senhor, somos sacerdotes por Cristo Jesus. Nós somos sacerdotes através dele. E todos nós agora temos a condição de se colocar diante do Senhor, oferecendo sacrifícios, súplicas e oração pelos nossos pecados e pelos pecados do nosso povo, da nossa família, da nossa comunidade. Nós temos agora essa liberdade, o livre acesso ao Pai, através do Espírito Santo, através de Jesus, um sacerdote que nos deu essa condição de sacerdócio junto com ele. Que hoje somos co-herdeiros com Cristo Jesus de todo o seu reino. Então, se somos co-herdeiros de Cristo Jesus, que está sentado à direita de Deus Pai, e tem livre acesso ao Pai, como herdeiros e como filhos, também temos esse livre acesso. Mas muitas vezes pegamos o nosso livre acesso ao Pai e entregamos a um líder. Como se este líder espiritual tivesse superpoderes que você não tem. Então é necessário que, se eu for casar, se eu for comprar um carro, uma casa, eu preciso que o meu líder espiritual me responda se eu posso fazer isso ou não. Parece brincadeira, mas tem pessoas que agem desta forma. E elas não agem porque sentiu no seu coração. Elas agem porque foram doutrinadas por essa pessoa desta forma. Então, por isso que quando eu falo que é necessário andar em comunidade, porque a gente leu isso e a gente vai continuar lendo, Hebreus vai deixar isso muito claro, mas é necessário você estar de olho aberto para qual comunidade você está indo. Se esse líder está pregando a Bíblia verdadeiramente, se está vivendo as Escrituras de verdade, ou se ele simplesmente é um lobo em pele de ovelha, em pele de cordeiro. Ele é um falso pastor. Ele, na verdade, é um mercenário. Ele está ali para enganar e destruir com o rebanho para o
seu proveito próprio. Ele engorda o rebanho não para o Senhor, mas para si próprio. Mas, Éder, como que eu vou discernir se a igreja que estou indo, ela está fazendo isso? Cara, não tem como conhecer o verdadeiro, não tem como conhecer o falso, perdão, sem conhecer o verdadeiro. Não tem como você saber se a doutrina que está sendo colocada, pregada, se os usos e costumes que estão sendo colocados, se a palavra que está sendo pregada é bíblica, se você não conhece a Bíblia. A palavra do Senhor traz as doutrinas, traz aquilo que é bom e beneficiário para a humanidade. Mas o homem traz os usos e costumes, que muitas vezes nos conduz a igreja para um engano, para que eles sejam totalmente colocados debaixo de suas asas. Então precisamos conhecer verdadeiramente o sumo sacerdote, que é Cristo Jesus, que nos deu esse livre acesso para que possamos não ser enganados por falsos profetas, falsos cristos, falsos mestres, falsos líderes que com palavras doces, com controle de linguagem corporal e mental, conduzem uma igreja ao engano. Como Jesus disse em Mateus 23, são cegos conduzindo outros cegos. Não tem outro destino final senão um abismo. Então é necessário não sermos mais cegos para não sermos conduzidos por cegos. Vamos continuar, Hebreus, então, versículo 11. Essa parte é a parte que eu mais gosto de Hebreus. Quanto a isso, temos muito que dizer. Coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos em aprender. Então o autor, cara, ele tá falando coisas, ele ainda tem coisas profundas para explicar. E olha que interessante que ele usa o termo temos. Então não significa que é uma revelação, é algo que só o autor tem, mas é algo que os apóstolos, aquelas pessoas que estão mais maduras, têm para te dizer. São coisas difíceis de explicar. É a mesma coisa de explicar o reino de Deus. Muitas vezes eu sinto que é tão difícil de entrar na cabeça das pessoas. São coisas difíceis de explicar, porque as pessoas se tornaram lentas para aprender. Elas têm preguiça de aprender. E hoje a gente tem uma sociedade que é pior ainda, porque o que acontece? Com a vinda da internet, parece que as pessoas se tornaram lentas em aprender. Por quê? Porque aumentou o déficit de atenção das pessoas. Elas não conseguem mais prestar atenção no que você está falando. É igual a gente está aqui, eu estou falando há mais de meia hora, imagina a dificuldade de ficar ouvindo. E se você tiver com o celular do seu lado e não for ele que você está usando para assistir, provavelmente você está navegando nele. Por isso que o ideal é deixá-lo longe. O quão difícil é não levar o seu celular para a sua cama. E aí esse déficit de atenção que essa geração tem por causa da internet, por causa de tudo muito rápido, quando é necessário aprender, você imagina a luta dos professores hoje, tendo que ensinar crianças da mesma maneira que ensinava-se há 60 anos atrás. Só que as crianças de 60 anos atrás não tinha isso que tem hoje.
A maioria dessas crianças que são diagnosticadas, não estou falando que todas, mas a maioria que são diagnosticadas com TDAH, na verdade não é. Isso é por causa de celular, por causa de iPad, por causa dessa internet que os acelerou. E aí, quando chega na escola, que tem que diminuir o ritmo para poder aprender, eles não conseguem. E aí eles não aprendem, eles não prestam atenção. Não estou falando que tem muitas crianças que realmente têm esse déficit de atenção, mas não são todas. Muitas vezes é falta dos pais trazer eles de volta para a realidade. E aqui o autor de Hebreus está falando, cara, eu tenho tantas coisas para falar para vocês, mas elas são difíceis de explicar. Elas são difíceis de entender. E vocês têm se tornado lentos para aprender. E ele continua, porque ele dá um ralo, ele fala, versículo 12, embora a esta altura já devessem ser mestres. Então, tipo assim, o autor, ele não está falando com o novo convertido. Ele está falando com uma igreja que, ó, já, se a gente pegar ali, lá no início, se a gente pegar quando foi escrita a carta aos Hebreus, foi 60 a 90 anos depois de Cristo. Então não é uma igreja jovem que acabou, ou aquela pessoa que acabou de se converter. Ele está falando com pessoas que provavelmente tenha o mesmo tempo de cristianismo, de andar nesse caminho com Jesus que ele. Só que ele se dedicou a aprender e hoje ele está ensinando, enquanto aqueles que deviam ser mestres ainda não aprenderam. Quantos hoje a gente vê dentro da igreja que tem aí uma jornada na igreja de aí 30, 50 anos, que continuam sendo bebês na fé. Que se você começar a questionar coisas da Bíblia, ele não vai saber responder. Pessoas que você vê, cara, que ainda usa aquelas Bíblias com marcação da onde estão os capítulos da Bíblia. Porque você sabe como que você acha fácil os livros da Bíblia? Manuseando ela. Quando você pega a sua Bíblia física e começa a buscá-la, você sabe onde estão os livros. Só que isso até o celular nos faz mal. Porque o celular, você clica ali no aplicativo, seleciona, você chega no livro que você quer. A gente tem lá na Belo tem os embaixadores do rei, e eles têm um negócio chamado esgrima, que é um barato, que ergue a Bíblia, fala o livro, você tem que abrir ali. E aí a gente teve um evento desse, eu tava olhando assim, você fica olhando, rapaz, esse cara tá longe, hein? Aí você vê, tá falando lá, por exemplo, o Jó, o cara tá buscando lá no Novo Testamento. Ou então você está falando de Hebreus, o cara está lá começando, ele abre a Bíblia em Salmos, porque é o meio da Bíblia, né? E começa a folhear e vai para lá e vem para cá e vai para, não acha. Imagina então achar os pequenos profetas, Abacuque, Sofonias, que tem uma ou duas páginas. Ou então lá na frente, João, essa Tessalonicenses, Colossenses, que é tudo pequeno. Mas por quê? Porque não tem intimidade. São lentos para aprender. Mas ali eu estou falando de, muitas vezes, jovens, de crianças que estão aprendendo. Isso é louvável. Mas e um velho? Eu não estou falando velho de idade, não. Eu estou falando de cara que está aí já há mais de 10 anos dentro de uma igreja. E aí, quando você pega esse cara há mais de 10 anos dentro da igreja, você pede para ele abrir a Bíblia dele em algum livro difícil, ele vai no índice. Ou então ele gasta tempo procurando. Ou então ele vai confundir os locais. Vai perguntar se é no Novo ou no Antigo Testamento. Ou então vai acessar a sua Bíblia no celular, que é muito mais fácil de procurar. Lentos para aprender.
Embora, 12, embora a esta altura devessem ser mestres. Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Olha, cara, estava ouvindo ontem. Sabe qual é a função dos pregadores de hoje? Pregar o evangelho para os cristãos. Começa a perceber isso. Está sendo necessário pregar o evangelho de novo para pessoas que já se dizem cristãos. Porque além deles não terem aprendido o evangelho do reino, parece que todo o trabalho que os nossos antepassados tiveram foi jogado ao chão. Porque o evangelho que tem hoje é um evangelho superficial. E aí você pega esses caras que aprenderam, que entenderam esta palavra e começaram a entender, cara, é necessário ensinar novamente os princípios. Porque a igreja de hoje está totalmente perdida. São membros que frequentam a igreja com religiosidade, mas que não conhecem a palavra do Senhor. São pessoas imaturas, mas que estão ali há tanto tempo que já deviam estar ensinando. Qual é a dificuldade de achar alguém para dar aula numa EBD, nessas igrejas que ainda tem EBD? Você vai lá ver, vai ser sempre os mesmos. Por quê? Porque as outras pessoas, além de não querer compromisso, são rasas na fé. Quantas igrejas que hoje estão em células sofrem com as lideranças de célula porque são pessoas rasas, que não buscam conhecimento, que não estudam, que não se aprofundam. E aí, em vez de tratar e ajudar as pessoas a melhorarem, elas acabam afundando essas pessoas mais ainda. Quais têm sido nossas escolhas? Essa passagem aqui, do 12 aí, ó, antes do 12 um pouquinho, né, que vocês se tornem lentos para aprender. É como hoje, né? Essas pessoas que estão indo na igreja, eles eram, assim, já velhos, assim, já tinha tempo de igreja lá no Velho Testamento. É igual hoje o pessoal que toma leitinho aí, né? Passa a vida inteira aí no domingo na igreja. E aí, por isso que ele dá esse baita sermão aqui, muito bom. Que é igualzinho hoje. Nós estamos atrasadíssimos, não sabemos nada. E sabe por que isso? A gente põe o nós em termos assim, colocando a sociedade em si, né? Todo mundo. Sim. A gente E também sabe tem por quê? isso. A minha versão fala preguiça, ele fala assim, a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir, pois quando já deviam ser mestre, levando em conta o tempo decorrido, você tem novamente necessidade de alguém que lhe ensine. Cara, olha isso. Princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite, não do alimento sólido. Então, o que acontece? Por que isso? Cara, é difícil isso, mas às vezes a própria liderança causou isso. Eu vejo isso aí mesmo. Ela não te conduziu. Por exemplo, como que eu ensino meu filho a caçar? Vamos voltar no tempo. Como que um pai... Vamos voltar realmente no tempo. Então, voltando bem no tempo, o homem tinha que caçar o alimento e a mulher ficava em casa para preparar esse alimento, certo? Então, o homem era o caçador. Como que este pai vai ensinar o seu filho a caçar? Ele precisa passar isso para o seu filho. É natural, certo? Indo caçar com ele. Levando ele para caçar. Agora, se eu tenho um pai que está em casa
que não leva seu filho para caçar, mas entrega o alimento na boca do filho. E eu não estou falando de um filho criança, já estou falando de um jovem. E este pai sempre sai para caçar e não leva seu filho. E este filho continua em casa comendo do alimento que o seu pai caça. O pai continua colocando comida na boca do seu filho. O dia que este pai morre, o que acontece com esse filho? Morre junto. Porque aí ele vai se ver tendo que ir caçar, certo? Só que não tem instrução. E quando você sai para caçar, pode ser simplesmente você encontrar um cervo, mas você também pode encontrar um animal felino. Você pode encontrar um porco monteiro. Não sei se vocês sabem, mas é um porco enorme que não foge, ele vem para cima de você. Uhum. Ou o próprio javali também, que também não foge, ele vem para cima. Você que não acha uma árvore não para você subir se você não fica sem as pernas. Meu finado pai, meu avô levava ele para caçar. E aí tinha as esperas que eles construíam, e aí subia na espera e ficava a noite toda, assim, de vigia, esperando Sim. javali ou porco montês, alguma caça aparecer. Meu pai contava essas histórias assim pra gente. Mas você entende, então, que a função do pai é ensinar? Então, se você trazer para o contexto agora da Bíblia, o seu líder espiritual é como se fosse um pai para te ensinar a caminhar? Então, cara, é necessário aprender a caçar. Só que o que acontece? Os pais espirituais não ensinaram. E os filhos também não se interessaram. Então, olha só, a culpa não é só de um lado, não. A culpa é dos dois lados, porque além do pai não ensinar, o filho também não se interessou a saber como que essa comida chega na minha mesa. Como que essa comida chegou aqui? Por que meu pai sai todo dia? Você entende? Então é necessário aprender, e a palavra é a mesma coisa. Se somos apenas crianças, vou continuar lendo aqui, e aí a gente finaliza, então. Então, o 12. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Então, precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, se você ainda é criança e fica com um alimentinho tomando leite todo domingo na igreja, você nunca vai ter discernimento do bem e do mal. Você não vai entender o que é o ensinamento da justiça. É por isso que a gente tem hoje essas pessoas falando que o amor, só o amor. Eles não conhecem a justiça porque eles são crianças espirituais que só tomam leite. O dia que comerem comida sólida, vão entender que Deus não é só amor, mas é a justiça, e vão se tornar conhecedores do bem e do mal. Então é necessário buscar alimento sólido, parar de tomar apenas o leitinho que é dado todo domingo na igreja. Buscar ao Senhor é ter relacionamento com Ele todos os dias. E aí sim, você vai começar a comer comida sólida, você vai começar a discernir tudo que o Senhor tem para nós. Tanto a sua justiça, como conhecer o que é bom e o que não é bom para a sua vida. Isto é amadurecer espiritualmente. Pode falar, Cláudia. Abre o áudio, Cláudia. Tá. Dentro disso aí, o que acontece? Em muitas
igrejas, né, entre aspas, não traz assim uma palavra forte, não traz aí a justiça, não traz muita coisa, por quê? Experiência própria. Nossa, se eu trouxer uma palavra forte dessa, minha igreja vai ficar vazia. E aí? Líderes, né, falando isso. E aí? Não, vamos ficar só no leitinho mesmo, porque se eu falar isso, se eu trouxer essa palavra, se eu fizer uma correção, a minha igreja vai ficar vazia, acaba o ministério, acaba a igreja. E aí? Deixa assim, vamos levando. Isso é muito perigoso, né? Na minha visão, né? O que eles estão pregando, então? Vai ficar a vida toda no leitinho? A preocupação hoje, Cláudia, não é ensinar, é lotar os templos, né? Mas vou defender a liderança. Vou defender os cultos dominicais. O cara que está ali na frente trazendo aquela pregação, ele não sabe quem está ouvindo. Ele não sabe se quem está ouvindo é uma criança que precisa de leite ou se é um adulto que já está comendo feijoada. Então, o culto dominical, ele acaba sendo aberto e abrangente para todo mundo. Então, imagina que se esse cara trouxer um conteúdo mais grosso, trouxer uma comida mais pesada, ele vai matar as crianças. Então, é melhor eu continuar dando leite e papinha para as crianças, que o adulto também vai tomar. Quero falar, se você é adulto e toma leite, porque isso não é saudável, mas beleza. Mas, o que acontece? O adulto, ele precisa por si só caçar. Entende? Então, a função do pastor realmente é daquele pai que está cuidando de bebês, de crianças. Então, ele vai pegar o leitinho e dar para essas crianças. O que cabe a ele? Mostrar que existem muito mais. Aonde eu vou buscar isso, Éder? Em algumas igrejas tem EBD, em algumas igrejas tem outros cultos de estudo, que aí acaba se aprofundando um pouco mais. Mas as pessoas estão acomodadas a ir apenas no domingo. E realmente no domingo, raramente você vai ver um líder, um pastor ou um padre, qualquer um, dando comida sólida para sua igreja. Porque ele não sabe quem está ali. E muitas vezes quem está ali não tem costume nem de tomar leite. É a pessoa que acabou de nascer, está visitando. Então, a culpa não é totalmente deles. A culpa maior, de verdade, é do filho que não se preocupa de como esse alimento chega na sua mesa. É daquele filho que já está 5, 10, 15, 20, 30 anos frequentando a casa do pai e não tem intimidade com o pai. Lembra a passagem dos 2 filhos? Do que sai da casa e do que fica? Então, o que acontece? Precisamos nós ter o desejo de buscar e conhecer mais. Pegar a Bíblia e estudar, não é só ler. Só que aí nos é ensinado e doutrinado, e muitas vezes pouco falado, que você durante a semana também precisa ter seu tempo com Deus. Mas aí eles colocam também esse tempo com Deus de 5 minutos, 10 minutos. Davi tinha intimidade com o Senhor de manhã, à tarde e à noite. Ele era rei e estava em guerra. Qual é a sua desculpa? Ele estava sendo perseguido por Saul, mas continuava meditando e buscando ao Senhor. Qual a sua desculpa? Então precisamos pensar o que nos impede de ser filhos maduros. A vontade de caçar, a vontade de buscar por si próprio. Não estou falando que você precisa debulhar, mas você precisa buscar recursos para aprender. Livros de apoio, igual o que o Diego mostrou, onde te dá um esclarecimento, uma Bíblia de estudo, livro de pastores, de líderes que alguém recomendou para você, ou que a sua própria liderança recomendou, aonde você vai se aprofundar em algo que talvez você não sabia. E isso vai te esclarecendo, vai te abrindo a mente, o desejo de entender mais. Por exemplo, o próprio Antigo Testamento tem tantas coisas
a mais do que está na Bíblia, aí você vai falar assim, Éder, mas peraí, eu tenho que somente a Bíblia. Sim, mas o Antigo Testamento, muita coisa é histórica. E muita coisa ainda está na tradução oral, que hoje foi escrita, mas ainda tem essa tradução oral de muitas coisas que complementam, porque a Bíblia ela foi meio que resumida, não tem como dar detalhes. Entende? Então, tipo assim, vou dar um pequeno exemplo, assim, vou dar uma feijoada para vocês um pouquinho. A gente sabe que Abrão tinha um irmão, certo? Que era o pai de Ló. Mas este irmão, quando Abrão sai de Ur dos Caldeus, ele não leva esse irmão. Por quê? Porque a Bíblia fala que esse irmão dele tinha morrido. Tá, como morreu? E ele não morreu jovem, morreu velho, porque ele tinha filhos. E aí, como que ele morreu? A Bíblia não traz esse contexto. A Bíblia não conta como isso aconteceu. Mas a tradução oral dentro do povo judaico traz mais ou menos uma história de como isso aconteceu. Eles contam que um belo dia Abraão surtou. Vocês sabem que o pai de Abraão tinha uma loja de ídolos, né? Criava imagens para o reino. E um dia Abraão quebrou todos os ídolos e colocou o pedaço de pau na mão de uma imagem e ficou sentado esperando seu pai. Quando Terá chega, o que aconteceu? Ele falou, essa sua estado aí surtou, começou a brigar com as outras e quebrou todas. Isso é barro, isso não tem vida, isso não se mexe. Aí ele fala, então por que você adora ele? E nisso seu irmão... Cara, não se fugiu o nome dele. Estava junto e viu essa situação. E Terá, então, leva seus filhos para serem julgados pelo... Era Ur? Não é Era o Ur, né? Ur sobre... O Ur é o irmão que fica, né? Uhum. É o outro. Padã Aram. Era Aram, se não me engano. Uhum. E o pai dele depois coloca o nome da cidade do próprio filho. É. E aí, esse Terá leva os dois filhos diante do rei, que na época, segundo historiadores, era Nimrod. E Nimrod, e sabe por que chamava Ur dos Caldeus? Não era porque lá existia um caldeirão de fogo como existia lá na época de Nabucodonosor, onde as pessoas eram julgadas e queimadas naquele lugar. E aí Terá conta a história, fala que seus filhos quebraram todas as imagens dos ídolos. E isso é história oral. E Nimrod pergunta para Abrão por que ele fez isso. Ele fala, porque o Deus vivo falou para fazer. Aí Nimrod pergunta, esse seu Deus vivo, se eu jogar você dentro desse caldeirão em chamas, ele vai livrar você? Ele fala, se ele quiser, ele vai livrar. Se ele não quiser, ele não vai livrar. Então Nimrod pega Abraão e joga dentro do caldeirão. E Abraão não morre, sai de lá inteiro, assim como os 3 amigos em Daniel. Nimrod fica impressionado e pergunta para Arã a mesma coisa. E aí? Você acredita no seu irmão? Ele falou, olha, se ele falou que o Deus dele fez isso, então foi o Deus dele que mandou. Mas e se eu te jogar dentro da fornalha? Você acha que esse Deus vai te livrar também? Ele falou, olha, se livrou Abraão, vai me livrar também. É Naor o nome dele? Não, Naor é o que sobrevive. Naor é pai é o que continua a geração. O nome da cidade é o pai de Ló. É só procurar aí, pai de Ló, que vai ter o nome.
E aí esse irmão é jogado na fornalha, mas lembra-se que Deus falou com quem? Com Abrão. Deus não falou com ele. Então ele morre no caldeirão. Isso é uma tradição oral. Isso é uma cultura oral. Que a gente não tem dentro da Bíblia. Ah, Éder, isso é verdade? É uma história contada. Tem a história de Noé, então é maravilhosa. Só que essa feijoada eu não vou dar para vocês, não. Vou deixar vocês buscar. Então, o que acontece? Precisamos nos aprofundar. A gente precisa ter essa vontade de querer conhecer. A gente precisa ter esse desejo de nos aprofundar. Você acha que essas pessoas que escreveram esses comentários, ou aquele livro comentado que o Diego tem, ou qualquer outro livro comentado, eu tenho um livro que fala sobre todas as parábolas, comentários, tentar entender as parábolas. Você acha que esses caras escreveram por escrever? Eles se aprofundaram. Eles foram buscar conhecimento. Você acha que hoje nossos líderes, pastores, padres, apóstolos, bispos, papas, você acha que eles não têm conhecimento? Lógico que tem. Mas eles vivem tendo que dar leitinho, porque as pessoas não estão preparadas para comer comida sólida. Chega neles e começa a questionar. Começa a perguntar coisas diferentes. Começa a querer se aprofundar. E aí você vai entender também o nível de conhecimento do seu líder. Porque também tem aqueles que não têm. Que são cegos conduzindo outros cegos. Lembra? Eles estão dando leitinho porque eles malemar comem uma papinha. É aquela liderança, aqueles pastores que têm 30 versículos chaves que formam 30 pregações e ele passa o ano inteiro pregando sobre a mesma coisa. E é maravilhoso você entender essa parte aqui, ó. Que para você, quando você cresce, quando você amadurece, você começa a aprender sobre a justiça. Porque quando você está apenas tomando leitinho e ainda é uma criança, você não tem experiência no ensino da justiça. Cara, olha isso. Marca isso. Você precisa ter experiência no ensino da justiça. Que ensino é esse? É onde mostra o fim dos dias. É onde mostra o Senhor vindo como um justiceiro, como um grande vingador, que vai sentar diante do seu trono e julgar toda a humanidade. Você acha que uma criança que toma leite tem esse conhecimento? Ele se interessa em se aprofundar nisso? Ah, isso vai me causar ansiedade. O Éder, você falou aí, né, do ensino da justiça, e esse final mesmo desse capítulo, ou parte final do versículo 14, ele também é de extrema importância, né, porque ele fala assim, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, se a pessoa ela está acostumada a receber só o leitinho, por mais tempo que ela tem na igreja, mesmo assim, ela ainda não tem a total aptidão em discernir o que é o bem e o mal, na sua plenitude, vamos dizer assim, entende? Porque é o que está aqui. Alimento sólido é para adulto, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos. Então, é um exercício constante. É o alimento sólido. É interessante que esse constante é como nós fazemos. A gente pode já ter lido um livro, estudado até, e a gente vai voltar e ler de novo, o Espírito Santo já dá outro entendimento. É constante, não cessa. Não tem como. Uma simples palavra a gente entende, às vezes, muita coisa, né?
É necessário. Esse versículo mata tudo. O alimento sólido é para adultos. E o que acontece? O adulto não é comer o sólido uma vez só. Ele constantemente vai continuar comendo. Então, quando ele fala que o alimento sólido é para adultos, os quais... Então ele está falando que a comida sólida é para adulto, né? Então ele está falando que essas... Então a gente volta lá em cima. Então essas coisas difíceis de explicar, essas coisas que são difíceis de entender, quem tem esse discernimento são os adultos. Que isso é o alimento sólido. As coisas que são difíceis de entender sobre justiça e sobre o bem e o mal. Só que até o adulto, quando ele come alimentos sólidos, os quais, pelo exercício constante... Então, tipo assim, lembra que eu falei sobre o adulto sair para caçar seu próprio alimento? Se você sai para caçar um javali, captura um javali, ele vai durar para sempre? Não. Você vai comer, ele vai acabar. Você vai ter que fazer o quê? Sair para caçar de novo. É um exercício constante. É isso que ele está falando. Mas para que faça isso, ele tem que vencer o orgulho primeiro, porque eu já conheci pessoas de falar assim, vem estudar a Bíblia, a pessoa virar e falar, eu já li a Bíblia inteira. Eu tenho livro, já fiz estudo, entendeu? Assim, é o orgulho, ele acaba matando muita coisa também. Agora você tem um versículo para jogar na cara dela. Fui malvado agora. Você vai chegar nela e falar assim, irmão, você já leu Hebreus 5:14? Lá fala que o exercício de estudar e ler a Bíblia tem que ser constante, para sempre, para toda a sua vida, até que o rei venha. Entende? É interessante, porque é como tá escrito aqui, né? Isso aqui ele não está falando para quem não é cristão, ele está falando para os cristãos. E aí a gente pega aqui o começo do versículo, o começo do capítulo 2. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Aí você pega o começo pega o versículo 12 do capítulo 3. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso, incrédulo. Ele está falando para cristãos. E aí, isso aqui ele fala para que nós tenhamos um exercício constante, para nós continuarmos firmes e ter a sabedoria para discernir tanto o bem quanto o mal. Porque a hora que o mal ele acha uma fresta e ele entra e você alimenta o mal, ali é o início do fim. É o início do fim. Né? É isso aí, cara. Aqui ele faz essa introdução, né, para falar sobre a apostasia, mas eu queria comentar, mas está no capítulo 6. Então, pode comentar? Pode? Eu fico assim, imaginando o que aconteceu com esses famosos que apostataram da fé, né? A gente, não vou citar nome, mas vocês sabem, é público e notório, que realmente você viu que tinha uma caminhada com Deus e era até pastor, mas hoje você não consegue compreender o que foi que aconteceu, que o cérebro fritou, entendeu? E se esqueceu, não sei, jogou tudo o que tinha anterior, uma vida com Deus, uma caminhada com Deus. Eu fico assim, o que aconteceu? Um engano. É o engano dessa geração. Quando a gente tem lá em Apocalipse, quando Jesus abre o primeiro selo,
O primeiro ser que aparece é um cavalo branco, com uma coroa e com um arco. Lembre-se, ele não tem flecha porque ele não veio causar guerra, ele veio trazer engano. Ele vem como Jesus. Porque Jesus, lá no final, quando o céu se abre, ele vem montado num cavalo branco e com uma coroa, vestido de... Então, o anticristo vem, e não só ele, mas seu espírito já está agindo, trazendo este engano. Então, o que a gente tem? A gente tem essa sociedade aonde pegou esses versículos aqui e não lê, e vive estudando versículos isolados falando sobre amor. Sobre precisamos, é como a gente leu lá, lê isoladamente Romanos 2, que fala sobre Deus não faz acepção de pessoas. Pega só este versículo, se eu não me engano, Romanos 2, 11. Deus não faz acepção de pessoas. Cara, olha o tamanho de coisas que abre só com este versículo. Esse versículo, geralmente eles pegam para defesa, né? E assim, venha como está, fique como está. Deus não faz acepção de pessoa. Entende? Então, o que acontece? Isso abre um leque que eu ouvi da boca deles numa festinha que eles fizeram, falando sobre isso. Olha, Deus é muito bom que eu acertei o versículo. Romanos 2:11. Pois Deus não há parcialidade, está na minha Bíblia. Então, a gente ouve muito isso. Deus não faz acepção de pessoas. Então, Deus aceita você como que você é, no seu pecado. Então, você não precisa parar de pecar para você servir ao Senhor. Você pode continuar pecando, fazendo o que você quiser. Afinal de contas, Deus não faz acepção de pessoas. Só que ela pega um versículo que é minúsculo e cria uma doutrina. Cria uma teologia em cima disso. Só que ela não lê antes. Esses dias eu vi um negócio que eu achei muito massa, que fala assim: todos os caminhos levam a Deus. E é verdade. Todos os caminhos levam a Deus no seu tribunal na hora do julgamento. Mas só Jesus... Tribunal ninguém fala. Mas só Jesus te leva para o reino. Mas todos os caminhos vão te levar diante de Deus. Isso é fato. Nem é uma heresia o que eu estou falando. Todos os caminhos vão te levar diante de Deus. Agora, depois do tribunal, do júri, para onde você vai, meu irmão, aí vai depender do que você dá a sua escolha. Porque aí só Jesus que é o caminho que te leva para o reino. E aí é um caminho estreito, é uma porta estreita, é um caminho áspero, é um caminho cheio de lutas e dificuldades. Gostei. Vocês já viram imagens dessas pessoas que trabalham com marketing, mostrando o caminho que todo mundo quer, né, que seria um caminho reto, pronto para o sucesso, e o caminho que realmente é para o sucesso, cheio de sobe, desce, cheio de buraco, cheio de dificuldade? Para o reino é a mesma coisa. Todo mundo espera algo linear e muito fácil e muito bom. Mas a palavra diz que a porta é estreita, o caminho é árduo. O caminho é estreito. Então não tem esse caminho largo, essa porta larga, fácil, onde todos vão entrar. Não. É uma jornada com Cristo. Eu acredito que ela começa estreita e vai fazendo assim, ó. Porque quanto mais você está com ele, mais a certeza de que vai estar com ele na eternidade, mais as tribulações que passarmos com ele serão vencidas. Mas você só tem essa certeza andando com ele. Se você ainda é uma criança que toma leite, a hora que você quebra o seu dedão, você vai morrer. Agora, quando você já é um homem maduro e quebra o seu dedão, você sabe que você vai pôr uma atadura, vai doer, mas vai passar um tempo, ele vai sarar e você vai voltar a caçar. Olha a diferença de maturidade.
E essa maturidade tem a ver com a sua jornada, os seus caminhos e o tempo que você gasta com Deus. Cara, eu gosto muito dessa parte de Hebreus, cara. Isso aqui fala muito ao meu coração já há muito tempo. E esse final aqui, cara, hoje me abriu mais a mente ainda, porque para a gente discernir o bem e o mal, sermos aptos para discernir o bem e o mal, é necessário um exercício constante de fé e de busca do Senhor para que nos tornemos adultos e assim experimentamos a justiça de Deus. Como que é importante o estudo, né? Olha, eu nessa minha idade, 55 anos, ontem eu fui compreender onde que está aquele versículo, Mateus, do camelo. É mais fácil um rico, é mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, eu achava que a agulha era aquela parte onde era difícil para entrar, que era o nome lá no curral, tal, sabe? Achava que era isso, mas não é isso. É que antigamente tinha uma... Oi? O nome daquilo lá é brete. Tinha assim, as entradas ali do camelo, eram duas portas em folhas, duas folhas, e dentro era uma porta minúscula, uma porta menor. Então, para que o camelo entrasse ali, primeiro ele tinha que se despojar de todas as suas bagagens, ele tinha que dobrar as suas pernas, dobrar o seu pescoço, e aquilo era um sofrimento imenso para ele passar. Ele ia se raspando todo naquela minúscula porta. Então, por isso que fala aquele versículo, é mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha. Então, significa isso. E olha, e você vê, a pessoa fala, já li a Bíblia inteira. É muita coisa, né? E a gente sempre fica imaginando uma corda grossa no buraco de uma agulha pequena, né? Sempre fiquei imaginando a agulha de costura, aí depois fui aprofundando, comecei a imaginar a agulha lá no curral, onde... E esse versículo, essa passagem, ela ainda é mais perigosa ainda, porque ela te ensina a ser pobre. Verdade. Do que e não foi isso que Jesus quis dizer. Ele quis dizer que quando o rico está com o seu coração voltado no dinheiro, preso, né? O dinheiro se torna o seu Deus. Então o que acontece? A gente tem que pegar o contexto de antes. Por que aquele rapaz que não tem nome, ele ficou chamado de jovem rico, por que ele não entregou sua riqueza para seguir Jesus? Porque a sua riqueza, primeiro, não foi conquistada por ele, lembra? É um jovem rico, então para ele ser um jovem rico, então a sua riqueza era uma herança. Ele não sabia como conquistar essa riqueza. E aí quando Jesus fala assim, então dê tudo aos pobres, outro detalhe, toda a riqueza que você der para o pobre vai sumir. O pobre não sabe administrar. Vocês já viram pessoas que ganham milhões na Mega Sena, em menos de anos já estão pobres de novo, viram pedintes de novo? Sim. Porque não sabe administrar. Então o que acontece? Esse jovem rico, quando ele fala assim, dê dinheiro aos pobres, porque vai sumir. E me segue, Jesus está mostrando ali para ele, agora é a hora de você me mostrar quem realmente é o seu Deus. Se é esse Deus que você chama de bom lá no começo da história, ou se é o seu dinheiro que te traz alegria e felicidade para este momento. Então ali Jesus deixa bem claro que para o jovem rico, a riqueza é o seu Deus. E ele não segue Jesus, fica com a sua riqueza. Porque outra coisa, se ele perder essa riqueza, ele não sabe construí-la de novo. Porque quem construiu provavelmente foi seus pais. E aí, então Jesus fala, então é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha, que é essa porta estreita para que não precise abrir todo o portão da cidade, onde Malemar passava pessoas, imagina passar com um camelo, do que um rico que adora o seu dinheiro, que coloca o dinheiro como seu Deus, entrar no reino de Deus. Só que aí, muitas vezes,
essa teologia da pobreza, não estou falando da teologia da prosperidade, porque a teologia da prosperidade tem outras coisas por trás, mas muitas vezes essa teologia da pobreza que é ensinada dentro das igrejas usa muito esse versículo para falar, cara, você não precisa de riqueza, dê todo o seu dinheiro para a igreja. O pastor pode andar de carro do ano, você pode andar de fusquinha. Ou pega o ônibus, pô, é um sacrifício que você vai fazer pelo Senhor. Na verdade, vai muito da onde está o coração da pessoa, né? Isso. Quando o jovem rico chegou para Jesus, Jesus já sabia onde estava o coração dele. Jesus já chega batendo, né? E aí ele, não, eu tenho feito isso, tenho feito, mas falta alguma coisa. Jesus já sabia o que faltava, né, na verdade. Então, quando ele fala isso, fala, olha, larga tudo que você tem e me segue, ali era só uma constatação dele, já sabia o porquê que ele não ia seguir, né? O coração daquele jovem estava no dinheiro. E é diferente daquela outra passagem, quando o Jesus pede para o jovem segui-lo, e ele fala assim, mas deixa eu enterrar os meus pais. O pai dele não tinha morrido. E nem tinha previsão de que fosse morrer. Aí Jesus fala, cara, deixa que os mortos enterrem seus mortos e me segue. A prioridade do povo. Jesus realmente estava querendo saber onde está o teu coração. Entendeu? Então, não estamos nessa terra para ser pobre. É lógico, Deus conhece o seu coração. Ele sabe também que se ele te der riquezas exageradas, você vai se desviar do caminho. Então, ele vai te dar a medida necessária para que você viva. Se ele desejar que você se torne uma pessoa próspera, sabendo que você vai usar esse dinheiro, dessa riqueza, para continuar proclamando e prosperando o evangelho, é outra história. Mas Deus conhece o seu coração. E lembra-se que Deus sabe o seu futuro também. Então, muitas vezes, para Deus, é melhor segurar essa riqueza e continuar te abençoando nos seus dia a dia e para que você continue vivendo na presença do Senhor do que te dar riquezas e você esquecer totalmente dele. Ontem eu estava conversando com um amigo meu e a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Muitas vezes as pessoas oram para o Senhor atender aquilo que elas estão orando, né? E não para que seja feita a vontade do Senhor. E muitas vezes... Eles oram pedindo um desejo dele, né? A sua própria carne, né? Muitas vezes a pessoa está passando por uma dificuldade, uma tribulação, um problema de saúde, e a pessoa ora para que o Senhor cure, o Senhor restaure, e não ora pedindo orientação para o Espírito Santo para o que você tem para aprender com aquilo ali, o que o Senhor quer que você aprenda com aquilo ali, aonde que você precisa de ensinamento com aquilo ali. E aí eu falei para ele, você já imaginou que se um dia, vamos imaginar aqui, que se um dia você for abençoado, vem uma herança lá, herança de um tio que você não conhecia, e pá, no outro dia você está milionário. Você acha que você não tem que continuar orando para o Senhor para saber o que Ele quer que você faça com isso? Não é só na tribulação. Não é só na tribulação. Falar, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Se vier uma bênção grande, você tem que continuar orando para o Senhor te mostrar a direção, o que Ele quer com isso, o que Ele quer te ensinar também com isso. Senão vai acontecer isso que o Éder falou. Você vai ficar milionário e em menos de tantos dias você vai ficar pobre e sem nenhum retorno, nenhum aproveitamento daquilo, né? Então é interessante isso, que às vezes a gente só pensa de orar na hora da tribulação para entender, para o Senhor mostrar para a gente o que Ele quer dizer com aquilo, né? O que Ele quer que a gente aprenda com aquela situação. E se for uma situação de alegria, né? Um momento igual esse,
também oremos ao Senhor para dizer o que o Senhor quer mostrar com isso. Você contando isso e a gente discutindo sobre esse detalhe, eu lembrei de um vídeo que tá rodando aí, não sei se vocês chegaram a ver, mas é tipo um culto das primícias, eu não lembro o nome do pastor, mas o que aconteceu que eu achei bem interessante? Começou com uma pessoa pegando o dinheiro que ela tinha guardado porque ela estava programando uma viagem para ir para os Estados Unidos, e aquele dinheiro que ela tinha guardado para ir para os Estados Unidos, Deus tocou para ela dar para uma pessoa que estava com seu aluguel atrasado. Ela deu esse dinheiro para a pessoa pagar o aluguel dela. No mesmo culto, uma pessoa ligou lá na igreja e falou que ia dar para essa pessoa as passagens para ela ir para os Estados Unidos. Outra situação, uma pessoa deu o seu carro para uma outra pessoa dentro da igreja. E ela conta depois que ela estava orando porque ela precisava de uma caminhonete. Deus tinha prometido para ela que ia dar uma caminhonete preta para ela. Mas ela primeiro precisava se desfazer do que ela tinha. E ela deu o carro para quem ela sentiu ali na hora que Deus agiu, ela deu o carro para o cara lá. No mesmo culto, o pastor deu a caminhonete dele para ela. Qual é a nossa entrega? O quanto acreditamos no Senhor? Só que aí, isso gera outra coisa também. Você vai querer dar esperando algo em troca? Ou você está dando de coração? E aí, então, o Senhor vai te abençoar se Ele quiser ou se Ele não quiser? Que eu já vi testemunho também de pessoas que deram e não receberam imediatamente nada em troca. Porque geralmente a pessoa, ela quer que seja feita a vontade dela. Se ela fizer essa entrega esperando, eu quero que o Senhor me abençoe, tá errado. Ela tem que fazer essa entrega entendendo que ou Deus me abençoando ou não me abençoando, eu estou entregando. É isso aí. É igual ao pedido por cura, né? Como o Diego estava comentando. Tem que compreender o que Deus quer ensinar com aquilo, né? E Deus pode curar e pode não curar. Então vamos estar encerrando, vamos estar orando para a gente estar encerrando. Fabiana, você pode orar então para a gente estar finalizando? Pode falar. Toma. É que a gente tenha um final de semana abençoado, né? Porque agora a gente só volta segunda-feira. Amém. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, sempre todo-poderoso, louvamos o teu nome, Senhor, por aquilo que tu és, e tu és nosso Deus, nosso Pai, o Criador de todas as coisas, aquele que sustenta todas as coisas. Nós te louvamos, Senhor. Ensina-nos a cada dia a buscar, a conhecer-te, Pai, a estreitar o relacionamento que temos contigo, Senhor, porque nós só temos a ganhar, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas, na vida de cada um aqui, Senhor. E eu creio que é sim para o crescimento, Deus. Que possamos sim, ó Pai, sermos adultos, espiritualmente falando, Senhor. Que possamos estar crescendo, ó Deus, em graça, em conhecimento da Tua palavra, da Tua pessoa, Senhor. Nós queremos conhecer-te a cada dia mais. Nos ensina, Deus. Nos capacita. Capacita-nos para aquilo que o Senhor deseja que façamos, ó Pai. Que possamos ser úteis e produtivos, Senhor, na obra do Senhor, Pai. Amém. Que venhamos a ser diligentes, ó Deus. Possamos ser obreiros aprovados, ó Deus, e que possamos continuar a nossa jornada até o Senhor nos chamar. Ó Deus, abençoa cada família aqui representada, Senhor. Eu apresento também cada vida aqui, tu conheces o coração,
de cada um, a intenção de cada um, Senhor. E que tu possas abençoar, ó Deus. Seja nos negócios de cada um, seja no viver, seja numa decisão que precisa ser tomada, que o Senhor esteja à frente, dirigindo, Pai. Não deixe os teus servos indecisos, não deixe os teus servos amedrontados, mas que eles sejam guiados por ti, Senhor. E o que vier à mão deles para fazer, Senhor, que seja feito com excelência, Pai. Para a honra e glória do teu nome, que o teu nome possa ser exaltado e glorificado aqui em cada vida, Senhor. Nós agradecemos porque cremos que o Senhor estará também conosco neste fim de semana, Pai. E que possamos aprender mais de Ti onde estivermos, Senhor. E que possamos falar do Senhor onde estivermos. Seja com palavras, seja com atitude, seja com o nosso viver. Que possamos, sim, falar do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. E assim a gente finaliza mais uma leitura. E aí? Você tem comido comida sólida ou você ainda está tomando leitinho? Qual o seu nível de busca da palavra do Senhor? E outra coisa, você aprendeu hoje que precisa ser constante. Deus te abençoe e que você tenha cada vez mais sede da palavra de Deus.